Durante muito tempo, o Banco Master foi apenas mais um nome discreto no sistema financeiro brasileiro. Pouco comentado, pouco conhecido, quase invisível para o grande público. Mas em questão de poucos anos, esse cenário mudou completamente. O banco passou a ocupar manchetes, atrair investidores e chamar a atenção com algo que sempre desperta curiosidade: promessas de rentabilidade muito acima da média do mercado. Enquanto grandes instituições ofereciam retornos modestos em renda fixa, o Master surgia com taxas agressivas, campanhas ousadas e uma estratégia de crescimento que parecia não ter limites. O resultado foi uma expansão impressionante. Em apenas 5 anos, o patrimônio líquido da instituição saltou de algumas dezenas de milhões para cerca de 5 bilhões de reais. Um crescimento tão rápido que, inevitavelmente, começou a gerar desconfiança. Porque no mercado financeiro, quando algo parece bom demais, geralmente é. Mesmo assim, o banco seguia avançando. Investidores se multiplicavam, aquisições eram anunciadas e a imagem pública da instituição permanecia sólida. À frente desse projeto estava um nome que começava a ganhar cada vez mais destaque: Daniel Vorcaro. Jovem, confiante e com discurso afiado, ele se tornou o rosto dessa nova fase do banco. Para muitos, era a prova de que o Master havia encontrado a fórmula do sucesso. Para outros, era apenas questão de tempo até que as perguntas começassem a pesar mais do que as promessas. E elas começaram. Pouco a pouco, surgiram ruídos. Questionamentos sobre a velocidade da expansão, sobre a origem dos recursos, sobre a complexidade das operações. Dúvidas que não vinham apenas de curiosos, mas de analistas experientes e investidores acostumados a ler os sinais do mercado. Ainda assim, nada parecia frear a trajetória ascendente da instituição. Até que, de repente, tudo desmoronou. Na manhã de 18 de novembro de 2025, o Banco Central tomou uma decisão extrema. Decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Em um único ato, a instituição foi retirada do sistema financeiro nacional e teve todas as suas operações encerradas. Para o mercado, foi um choque. Para os clientes, um pesadelo. Para o país, uma pergunta inevitável: como um banco que cresceu tão rápido pôde ruir de forma tão abrupta? O drama aumentou ainda mais poucas horas depois, quando Daniel Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos. Segundo a Polícia Federal, ele tentava deixar o país em um avião particular. A cena parecia saída de um filme e adicionou um novo capítulo de tensão a uma história que já estava longe de ser simples. Mas, para entender essa queda, é preciso voltar no tempo. O Banco Master não nasceu Master. Durante décadas, ele operou sob outro nome, Banco Máxima. Sua origem remonta a 1974, quando ainda funcionava como uma corretora de títulos e valores mobiliários. Apenas em 1990, a instituição conquistou o status de banco, passando a atuar fortemente no crédito imobiliário. Por mais de 20 anos, esse foi seu foco quase exclusivo. Esse modelo funcionou, até deixar de funcionar. Em 2016, uma onda de inadimplência atingiu em cheio a carteira imobiliária da instituição. O impacto foi devastador. O banco entrou em uma crise profunda, beirando a insolvência. Na época, o controle estava nas mãos do banqueiro Saul Sabah, e tudo indicava que o Máxima havia chegado ao limite de sua estrutura tradicional. Foi nesse momento que começou uma reviravolta silenciosa. A instituição iniciou um amplo processo de reestruturação. Mudanças na governança, entrada de novos sócios e aportes de capital começaram a redesenhar completamente o banco. Na prática, não se tratava mais apenas de corrigir problemas, mas de criar algo novo sobre os escombros do antigo modelo. Essa transformação ganhou um novo protagonista em 2017, quando Daniel Vorcaro adquiriu o Banco Máxima. Naquele momento, o banco era pequeno, com capital modesto e receitas limitadas. Mas isso não durou muito. Em poucos anos, Vorcaro realizou sucessivos aportes de recursos próprios, elevando o capital da instituição para cerca de 400 milhões de reais. O caminho estava aberto para uma mudança radical de estratégia. Mas afinal, quem era Daniel Vorcaro? Apesar da pouca idade, ele já acumulava experiência no mundo empresarial. Vindo de uma família ligada ao setor imobiliário em Belo Horizonte, Vorcaro teve contato com negócios desde muito cedo. Ainda adolescente, assumiu a gestão de uma escola e de uma empresa de livros didáticos adquiridas por seu pai. O projeto deu certo e foi vendido alguns anos depois. Aos 21 anos, ele já atuava ativamente nas empresas da família, especialmente em incorporadoras e holdings imobiliárias. Seu nome passou a aparecer ligado a diversos projetos, incluindo empreendimentos de grande porte e até iniciativas voltadas à Copa do Mundo de 2014. Era o perfil clássico do jovem empresário ambicioso, acostumado a crescer rápido.
Com a entrada definitiva de Vorcaro e de novos sócios, o controle do banco foi consolidado em 2018. Pouco tempo depois, veio também a mudança de identidade. Em 2021, o antigo Banco Máxima passou a se chamar oficialmente Banco Master. Um novo nome para simbolizar um novo posicionamento. E a partir daí, tudo mudou. O banco abandonou a dependência quase exclusiva do crédito imobiliário e passou a diversificar agressivamente. Entrou em crédito consignado, seguros, serviços financeiros variados e começou a se posicionar como algo entre um banco comercial e um banco de investimentos. Em 2020, deu mais um passo ousado ao adquirir o Banco Vipal, incorporando carteiras de crédito pessoal e consignado à sua operação. Foi nesse ponto que o crescimento acelerou e que as primeiras polêmicas começaram a surgir. Em meio a tantas movimentações, ficou cada vez mais evidente uma verdade simples. Quando se trata de dinheiro, confiança e transparência são essenciais. E qualquer sinal de fragilidade pode custar muito caro. Banco Master, com a nova estrutura e uma estratégia agressiva, a instituição passou a atuar não apenas como financiadora, mas como sócia de empresas em dificuldades. A ideia era simples e arriscada: entrar em negócios fragilizados, ajudar na reestruturação e lucrar com a valorização rápida desses ativos. Uma das operações mais simbólicas foi a parceria com a rede de clínicas Oncoclínicas, em um acordo que movimentou mais de R$ 1 bilhão. O Master ficou com cerca de 12% da companhia, após um aporte que elevou significativamente sua capitalização. Mas essa não foi a única frente. O banco também adquiriu operações deficitárias, como uma rede de supermercados comprada por valor simbólico, assumindo dívidas em troca do controle. Também passou a controlar um banco digital com milhões de clientes ativos. Somando todas essas iniciativas, estimava-se que o grupo tivesse influência direta ou indireta sobre mais de 10 milhões de clientes. Além disso, o nome do Master começou a aparecer associado a empresas em recuperação ou reestruturação, participando de operações complexas, venda de ativos e reorganizações societárias. O resultado, no papel, era impressionante. Em poucos anos, o patrimônio saiu de cerca de 30 milhões de reais para mais de 1 bilhão, com uma carteira bilionária sob gestão. Por fora, tudo parecia crescimento. Por dentro, as engrenagens já começavam a ranger. Mas, à medida que o Banco Master crescia, uma pergunta começou a incomodar cada vez mais o mercado: de onde vinha tanto dinheiro e como ele era sustentado? A resposta estava no coração da estratégia do banco: a captação agressiva de recursos. Diferente dos grandes bancos, que contam com milhões de correntistas e estruturas gigantescas, instituições menores dependem quase exclusivamente do dinheiro de investidores para financiar suas operações. E o principal instrumento para isso são os títulos de renda fixa, especialmente os CDBs. Nesse campo, o Banco Master foi além de qualquer padrão recente. Enquanto a maioria dos bancos pagava algo próximo de 100% do CDI, o Master passou a oferecer remunerações que chegavam a 130% e 140%. Em um mercado competitivo e sensível à rentabilidade, essas taxas funcionavam como um imã. E o timing foi perfeito. Entre 2017 e 2021, o Brasil viveu um boom de investidores iniciantes. Milhões de pessoas passaram a investir pela primeira vez, impulsionadas por plataformas digitais, assessorias e a busca por retornos maiores. O Master se posicionou exatamente onde esse público estava, oferecendo taxas agressivas e comissões elevadas para quem distribuía seus produtos. A máquina de captação girava sem parar. Outro ponto que ajudava a transmitir confiança eram os prazos longos. Muitos dos CDBs emitidos pelo banco venciam em cerca de 5 anos. Para o investidor, isso dava a sensação de solidez e previsibilidade. Para o banco, garantia tempo para tentar fazer o dinheiro render, acima do custo prometido. Mas no mercado financeiro, retornos muito acima da média quase nunca vêm sem riscos. Críticos começaram a alertar que taxas tão elevadas, especialmente vindas de uma instituição em rápida expansão, indicavam um modelo frágil. A história já mostrou inúmeras vezes que esse tipo de estratégia pode esconder problemas estruturais profundos. Ainda assim, muitos investidores se sentiam protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que cobre até R$ 250 mil por CPF em caso de quebra. O fundo existe para dar estabilidade ao sistema e incentivar a concorrência entre bancos menores. Mas ele não elimina riscos, apenas limita parte das perdas. Para sustentar juros tão altos, o Banco Master precisava obter retornos ainda maiores. Em alguns casos, isso funcionou. O crédito consignado para servidores públicos, por exemplo, gerou margens expressivas e chegou a representar a maior parte do lucro da instituição, em determinado período. O problema é que nem todas as apostas deram certo. Com o tempo,
o banco passou a se envolver cada vez mais com empresas em dificuldades financeiras. Comprava participações, assumia operações deficitárias e tentava reestruturar negócios rapidamente. Em outras frentes, realizava operações próprias de alto risco em busca de ganhos elevados. Também passou a investir em ativos de baixa liquidez, como precatórios, cujo retorno é incerto e difícil de prever. E foi aí que o maior problema começou a se formar. O banco captava dinheiro com datas definidas para devolução, mas aplicava esses recursos em ativos que não tinham prazo claro para gerar caixa. Quando a taxa de juros subiu, o custo do CDBS aumentou rapidamente, enquanto os investimentos do banco não acompanhavam esse ritmo. O descompasso ficou evidente. Diante da pressão crescente, o Banco Master passou a buscar saídas. Uma delas era vender a instituição. Mas antes disso, veio um episódio que marcou definitivamente a virada do mercado contra o banco. Uma negociação envolvendo a Caixa Econômica Federal previa a compra de cerca de 500 milhões de reais em títulos emitidos pelo Master. Técnicos internos barraram a operação, alegando risco elevado e falta de garantias suficientes. Um grupo técnico do Tribunal de Contas da União também se posicionou contra. O negócio foi cancelado. Pouco depois, os gerentes que haviam se oposto à operação foram afastados, o que gerou forte repercussão e levantou suspeitas de interferência política. A partir dali, a confiança começou a ruir de vez. O mercado reagiu rapidamente. Um dos maiores bancos de investimento do país suspendeu a distribuição de títulos do Master, citando dúvidas sobre a saúde financeira da instituição. Foi o primeiro alerta público vindo de dentro do próprio sistema financeiro. No exterior, a situação era ainda pior. Uma tentativa de captar recursos em dólar fracassou depois que investidores estrangeiros rejeitaram o produto. A percepção de risco havia se espalhado. A grande pergunta passou a ser inevitável. O Banco Master conseguiria honrar os CDBS, que venceriam em 2025? Com o avanço das dúvidas, surgiram rumores de falta de liquidez e até de insolvência. Em meio a esse cenário, apareceu uma possível solução: a venda do banco para outra instituição financeira. A operação chegou a avançar em diversas instâncias, mas foi barrada pela autoridade monetária. Esse veto foi o sinal definitivo de que a situação era grave. Desde o ano anterior, o banco já estava sob investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E então veio o desfecho. Na manhã de 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, citando deterioração severa da liquidez, comprometimento da situação econômico-financeira e descumprimento de normas bancárias. Poucas horas depois, o principal nome por trás do banco foi preso no aeroporto de Guarulhos, ao tentar deixar o país em um jato particular. Um dia antes, uma proposta emergencial de compra havia sido anunciada, envolvendo bilhões de reais em aporte. Não houve tempo sequer para análise. Na mesma noite, a Polícia Federal deflagrou uma grande operação, cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão. Com a liquidação decretada, entrou em cena o Fundo Garantidor de Créditos, que deverá ressarcir investidores dentro do limite legal. Segundo estimativas oficiais, o valor total a ser pago pode chegar a dezenas de bilhões de reais, tornando essa a maior intervenção da história do sistema financeiro brasileiro. As investigações apontam crimes como gestão fraudulenta, organização criminosa e uso de documentos falsos. E quando parecia que tudo havia terminado, a crise se espalhou. Dias depois, o foco se voltou para um banco digital controlado pelo Master, que atendia milhões de clientes, especialmente no Nordeste. O Banco Central concluiu que a situação da instituição também era insustentável e decretou sua liquidação. Mas, para o público, o colapso não veio em forma de comunicado oficial. Veio no caixa do supermercado, no posto de gasolina, no momento em que o cartão simplesmente foi recusado. Esse tipo de bloqueio não acontece por acaso. As bandeiras de cartão não são simples intermediárias de pagamento. Elas funcionam como sensores silenciosos de risco. Monitoram fluxo, liquidez, repasses, garantias. Quando uma bandeira decide cortar uma instituição do sistema, é porque os alertas já vinham piscando há muito tempo nos bastidores, muito antes de o público perceber qualquer coisa. No caso do Will Bank, o bloqueio foi apenas o sintoma visível de um problema que já estava fora de controle. Com a liquidação decretada, a Mastercard acionou garantias que haviam sido previamente estruturadas. Como resultado, passou a deter participações relevantes em outras empresas, incluindo uma fatia expressiva de uma grande varejista e uma participação relevante em um banco estatal. A própria companhia já deixou claro que pretende se desfazer desses ativos para reduzir sua exposição ao episódio. Enquanto isso, entra definitivamente em cena o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, o seguro dos depósitos bancários no Brasil.
É ele quem passa a ressarcir tanto clientes que mantinham dinheiro em conta, quanto investidores que possuíam CDBS, respeitando o limite legal de R$ 250 mil por C, PF ou CNPJ. E é aqui que o impacto se torna histórico. Somando os valores relacionados ao Banco Master e ao Will Bank, o FGC pode ser obrigado a desembolsar algo próximo de 48 bilhões de reais. Isso representa cerca de 40% de todo o caixa do fundo. Para efeito de comparação, nunca antes o FGC precisou agir em uma operação dessa magnitude. Estamos falando do maior resgate já realizado, e possivelmente do maior da história do sistema financeiro brasileiro. Mas esse episódio levanta uma pergunta incômoda e absolutamente necessária: se o FGC protege o investidor? Quem protege o sistema do excesso de risco? A garantia existe para gerar confiança e estabilidade, mas ela também pode criar um efeito colateral perigoso, a sensação de que não é preciso analisar com profundidade, porque alguém sempre estará lá para pagar a conta no final. Quando isso acontece, o equilíbrio se perde. Bancos se sentem mais confortáveis para correr riscos maiores. Investidores se tornam menos atentos aos sinais de alerta. Distribuidores priorizam rentabilidade. E o sistema, aos poucos, começa a acumular fragilidades invisíveis. Depois dos casos Master e Will Bank, o mercado inteiro entra em modo defensivo. Bancos médios passam a enfrentar mais dificuldade para captar recursos. Bandeiras se tornam mais rígidas. Plataformas e distribuidores revisam critérios. E o investidor, finalmente, volta a fazer a pergunta que nunca deveria ter deixado de fazer: de onde vem esse retorno? E a que custo? No fim das contas, a questão central nunca foi se o dinheiro estava garantido. A verdadeira pergunta é outra: por que ele precisou ser garantido? Eu sou o Jorge, e essa é a minha verdade sobre o Banco Master.